Então, gente, boa noite, pessoas, bem-vindas. A gente está começando esse módulo do que eu tenho chamado de quintas digitais, ou seja, esse horáriozinho da noite de quinta-feira para fazer módulos de filosofia com autores que debatem, discutem, né, trabalham a sociedade contemporânea. Então, hoje a gente começa Bauman e ela, a liquidez dos afetos vai ao cinema, porque vamos trabalhar a liquidez dos afetos na obra Amor Líquido, em diálogo com uma liquidez dos afetos também, que aparece também numa obra do Spike Jonze, de 2013, que é o filme Her, né? O filme Ela. Então a gente vai ter esse diálogo entre essas duas obras. E, naturalmente, um diálogo recortado, né, pelo meu olhar aí. Tem essa parte aí que a gente não consegue fugir. Então, é uma proposta de conversar com essas ideias de dois autores, um do cinema e um da filosofia, né? As pessoas normalmente perguntam assim, mas espera aí, Bauman é filósofo, é sociólogo? Vamos deixar essa pergunta, daqui a pouco a gente volta a ela, porque ela é, sem dúvida, a menos importante, né? O que interessa é que o Bauman é um pensador que escreveu coisas muito interessantes, que mexeu com o mundo, né? Um pensador, como se fala na última fase dele, um pensador global, e que, no meu recorte, assim, vale a pena a gente conhecer mais dele. É o que a gente vai estar fazendo aí neste módulo e, como a gente vai começar agora, possivelmente em outros. Tá? Deixa eu tirar aqui, deixa eu fazer aquela jogada lá do estatorial para evitar o microfone, aí, como eu falei. Bem, então vamos começar fazendo o que eu mencionei, para usar uma linguagem digital, um hashtag TBT, né, para quem não conhece, aquele dia, quinta-feira, né, tem um dos T's aí, é Thursday, né, quinta-feira em inglês, onde as postagens nas redes sociais são de memórias, né? Então, eu vou mostrar a minha memória aí do Bauman, que foi um autor, como eu já disse, que me conquistou na leitura, é um autor que eu não acho fácil, é um autor que tem uma dificuldade, assim, realmente merece um debruçar sobre o texto, ler com atenção, né? Aquela coisa que a gente aprende. Oi, não, Cantar eu já falei, desculpa, eu vi uma boa noite dela. Aquela coisa que a gente fala assim, aprende, né, na faculdade, na formação de filosofia. Quando você vai ler um livro, não só de filosofia, evidente, né, mas também de filosofia, você pode passar um tempo bastante surpreendente em uma página, né? Então, essa disposição para, de fato, esmiuçar o texto do Bauman, para mim, tem sido bastante recompensadora. Então, é um autor que recompensa, né? E, não principalmente, mas especialmente porque fala de coisas muito legais assim da nossa realidade. Ou seja, ele de fato apresenta uma janela para olhar o mundo contemporâneo bastante rica. Então, ele me conquistou há muito tempo. E em 2017, eu comecei a trabalhar com ele. 2017 é o ano de sua morte, né? Ele falece em janeiro de 2017. Então, ali, eu juntei o meu interesse, a minha leitura, e fiz alguns módulos. Entre eles, então, chamei de terças líquidas. Na época, claro, né, até uma redundância, era presencial, mas em fevereiro, portanto, eu comecei a fazer essa apresentação. E aí, o primeiro foi esse que a gente está fazendo. Não é igual, evidente, né? Não estamos falando de 5 anos de estudo de todos nós, né? Mas eu como professor, então óbvio que não é a mesma coisa, mas foi a primeira vez que eu trabalhei o filme Ela com o Amor Líquido, né? Na época eu chamei o Amor nos Tempos do Líquido. Depois, aí começa a parte do será que te interessa, né? Depois, já em abril, eu usei um filme que é pouco conhecido, me parece, O Amor por Contrato, também chamado Os Jones, que é o nome de uma família. É o nome de uma família que, na verdade, não é uma família, né? Eles constroem aquelas relações familiares por interesse de venda comercial. Com a Demi Moore, por exemplo. É um filme que me parece que não teve muita visibilidade, mas é bem interessante para fazer o diálogo
com esse livro do Bauman, que não tem líquido no título, né? Porque o Bauman também tem essa coisa de muita liquidez nos próprios títulos, né? Mas um livro que eu acho interessantíssimo, que é o Vida para Consumo, né? Onde ele fala sobre a comodificação, ou seja, a transformação de nossas vidas em mercadorias. Ou seja, nós mesmos, né? Nossas vidas fazendo assim do tipo meu corpo também, né? A minha aparência, a minha forma de consumir o mundo acaba sendo como se fosse assim, aumentando o meu valor de mercado. Então ele fala coisas muito interessantes, é um livro, como eu falei também, conquistá-los à leitura, é um livro de 2013, eu não vou falar as datas não, que eu não preparei para as datas, eu posso errar, né? Mas é ao redor de 2010, talvez. Eu vou falar as datas do livro, que aí ficou muita informação, e vou errar. Então, mas Vida para Consumo é um livro desse, né, do século XXI, muito legal para se ler. Depois Babel, né? Tem o filme e o livro não são exatamente, não são ligados, são obras distintas, mas que naturalmente são ligados pela palavra bíblica Torre de Babel, né? Ou seja, se você tem um livro e um filme, um não inspirou ao outro nem ao outro ao um, mas os dois têm o nome Babel, os dois beberam na mesma fonte, né, da história bíblica. Portanto, tem laços ali interessantes de fazer, e é o que eu fiz ali em maio de 2017. Em junho, esse é no meu, assim, na minha análise, é uma pérola, e esse eu realmente quero trazer aqui para o Quintas Digitais, que é o filme Eu, Daniel Blake, com essa outra obra, eu acho que essa é de 2013, que é o Cegueira Moral, que tem como subtítulo exatamente a erosão da sensibilidade na modernidade líquida, né? Então, a cegueira moral fala por si só, né? A erosão do olhar moral. Eu vejo muita relação com a fala do Saramago, que, aliás, é um dos homenageados desse ano, né? Centenário Saramago, 2022, quando o Saramago fala sobre o processo criativo do que veio a ser o ensaio sobre a cegueira, do livro dos anos 90. Né? O Saramago, ele conta isso no filme Janela da Alma, ou Janelas, né? Janelas da Alma. Ele fala isso numa entrevista, dizendo assim, um dia eu estava no restaurante, ou alguma coisa assim, um café, que seja, e me surgiu uma pergunta: e se fôssemos todos cegos? E continua ele dizendo, e eu imediatamente já respondi, mas estamos cegos. Cegos da razão, cegos da sensibilidade. Então, e aí ele constrói a obra, quem conhece o livro, né, vai reconhecer a ausência de sensibilidade, a ausência, né, a cegueira moral, e também o filme, que já é do século XXI, que é bem interessante de ser visto, né? O próprio Saramago aprovou a relação filme-livro. Então, o Bauman fala sobre isso, né, nessa obra de 2013, aí, Cegueira Moral, e o livro, desculpa, acabo bolando aqui, né? E o filme Eu, Daniel Blake, é a história de um senhor que acaba sofrendo um acidente, e ali a condição de uma aposentadoria, de um benefício, né, de uma condição do Estado suportar aquilo, acaba sendo demolida, erodida, sumiu pelo ralo, porque ele precisa usar tecnologias e não consegue acessar o Estado, enfim, né, pessoas que são, para usar a linguagem do Bauman, a produção de lixo humano que a sociedade contemporânea faz. Ou seja, produz um excedente de pessoas que são colocadas à margem. Então, o Cegueira Moral é um livraço para a gente ficar triste, né? Mas, enfim, é isso. Aí uma obra muito recomendável fiz em julho, que é o 44 Cartas de um Mundo Líquido. Muito recomendável pelo próprio título, né, que sugere. Você tem textos menores que realmente tratam de assuntos que ele veio falando, né, ao longo dessa primeira década do século XXI. Então, um livro, e ali não teve filme nenhum, foi em cima dos textos. E, por fim, nessa caminhada aí, vários desses modos já repeti em outras situações, né, o filme O Círculo, que é um filme, assim, cinematograficamente falando, não encanta tanto, não me encantou,
mas é um filme que fala muito, de uma forma muito interessante. É uma espécie de Black Mirror, né? O Círculo é uma espécie de Black Mirror. Então, existe o livro Vigilância Líquida, e aí a gente fez, lá em agosto, a primeira vez, a relação com esse texto Vigilância Líquida com o filme, né? Com o subtítulo A Erosão do Anonimato, né? Daí o título Privacidade, alguém viu. Então, esse é digamos, o currículo aí do que eu já fiz com o Bauman, né? Em obras e leituras com o filme, e aí a gente chega em 2022, né, o nosso primeiro módulo dessas quintas digitais, que foi com Black Mirror. E aí eu digo, para concluir esse passeio, a gente começa hoje o Bauman, mas a ideia dessas quintas digitais é justamente estar trazendo esses dois autores, o Byung-Chul Han, que foi o último, e o Bauman, para conversar com a sociedade digital, usando Black Mirror, né, cenas de filmes e coisas do tipo, aí, fazer esse diálogo proposto nessa quinta-feira. Né? Então, hoje a gente começa o segundo dessa programação. Bauman e ela, Liquidez dos Afetos ao Cinema, aula primeira de 5. Então, nós temos 5 encontros que acontecerão com essas ideias colocadas. Né? Estamos aqui no dia 28 de abril, vamos até 26 de maio. Cada aula tem uma parte do livro. O livro tem, daqui a pouco a gente vai chegar no sumário do livro, mas o livro Amor Líquido tem um prefácio e 4 capítulos. Então, aqui nós também estamos seguindo essa divisão. Muito embora, como vocês vão ver, em relação ao diálogo com o filme, primeiro e segundo capítulo que apresentam temas mais próximos. O terceiro e o quarto já se distanciam de temas que estão no filme. Ou melhor dizendo, diretamente no filme, né? Porque, obviamente, que o filme está localizado em uma cidade, o filme fala de um futuro próximo, não é exatamente a nossa sociedade, mas praticamente idêntica, por isso que é meio Black Mirror, né? Então, mas uma cidade grande, onde as questões que o Bauman trabalha, né, vão aparecer. Não estão na narrativa central, mas estão ali no pano de fundo. Então, esse caminho que nós vamos fazer, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu então pegar aqui o pontinho vermelho. Né? A gente hoje está na aula que eu chamei de Assim Caminha a Liquidez. Naturalmente, a Bianca comenta aí, não consegui persistir no Black Mirror. Pois é, o Black Mirror é bastante perturbador. Mas então, eu falei há pouco aqui sobre cegueira moral, né, também. É verdade, quando a gente fala, eu falo, caramba, é um livro ótimo, mas a gente fica meio para baixo. E o Bauman não ajuda muito, tá? O Bauman não é um cara assim, não procure soluções em Bauman. Não é que ele não dê nenhum tipo de solução, até que ele propõe, mas assim, é bem tópica, certo? Ele propõe, né, fazer um diagnóstico, mostra questões que podem ser também, devem ser incomodantes, tá? E não dá exatamente clareza do que fazer. Então, a gente vive uma quinta digital que, de fato, é meio mais para baixo. Né? Mas, como sugerem os filósofos, Nietzsche entre eles, nesses momentos para baixo é que a gente é capaz de ser criativos, né? Criadores, e assim vai. Então, assim caminha a liquidez, vou falar um pouquinho desse termo líquido e apresentar a obra Amor Líquido. Semana que vem, Conectados e Descartáveis, para falar do primeiro capítulo do livro, que é Apaixonar e Desapaixonar-se, é o capítulo que realmente fala de relações amorosas, né? Mas traz esses termos que hoje a gente já começa a falar de conexão, descartabilidade, que passam a ser a marca dos relacionamentos líquidos, né? Os amorosos entre eles. Depois de 12 de maio, Perdendo Sociabilidade, é um capítulo que eu gosto muito, porque tem conexões que transcendem. Vale dizer, daqui a pouco eu chego a essa informação de novo, mas vale dizer que o livro é de 2003. Olha que interessante. O livro é 2003, o filme 2013. E nós, praticamente, né, arredondando para fazer fácil aí, matemática, todo mundo de humanas, para arredondar, nós estamos, portanto, há 10 e há 20 anos dessas obras. Certo? Então,
é muito interessante quando a gente olha para isso e percebe o quão, agora falando do livro, né, o quão profético o Bauman conseguiu ser em sua obra, porque de fato há coisas que aparecem ali que ele não conhecia exatamente, porque pensa na tecnologia da internet, né? Pensa o que era a internet em 2003 e o que é hoje. 2003, só para lembrar alguns, não existia nem iPhone, né? E redes sociais, né? O Orkut estava começando, o Orkut, né? Dá até vontade de rir. Ou seja, mundo digital bastante diferente. Então é interessante essa fala do Bauman com o mundo daquela época, mas que a gente se reconhece. E o perdendo a sociabilidade, por que eu parei mais nesse capítulo? Porque ele fala, né, o título do capítulo não é esse, o título das aulas não são os títulos do capítulo. O capítulo, na verdade, é dentro e fora da caixa de ferramentas da sociabilidade. Esse é o capítulo do livro e a aula perdendo a sociabilidade. E por quê? Porque ele vai mostrar isso que eu não sei exatamente, né, qual é o seu mundo de trabalho, mas eu vou dizer do meu, né, só posso falar do meu, é claro, é o que a gente percebe claramente como efeito da pandemia, os desdobramentos da pandemia sobre o campo da sociabilidade. Então, existe uma fala muito comum dentro de escolas, não sei se todo mundo sabe, tem gente nova, né? Eu sou professor de escolas, né? Professor de escola de educação básica e filosofia com jovens. Então, uma fala muito comum entre nós, professores, é como que está difícil a convivência dos alunos. E não somos só nós, eu já li isso em reportagens de outros estados, outras escolas. Ou seja, professores, pelo menos no território nacional, né, falando sobre como que a saída da pandemia na escola revela uma perda disso que a gente está chamando de sociabilidade. Então é muito interessante trazer, né, esse diálogo desse capítulo com isso que a gente está apresentando aqui. Depois o capítulo, né, a aula Distantes dos Próximos, tem a ver com o capítulo que se chama Sobre a Dificuldade de Amar o Próximo. E aí entra mais numa fala sobre a cidade, né, a arrumação da cidade. Quando eu digo arrumação, é como é que os espaços e territórios urbanos são ocupados, como é que a segmentação, quer dizer, eu falo não ele, né? Eu não falo coisas tão inteligentes assim, ele fala, como é que a segmentação do espaço urbano contribui para os problemas que ela pretende resolver. Mais ou menos dizer o seguinte, algumas ações arquitetônicas, políticas, para resolver problemas dessa mistura da sociedade, acabam nos privando da habilidade de lidar com a mistura. Ele usa a palavra mixofilia e mixofobia. O que é um mixo? Mistura. Né? Mixofobia, aversão à mistura. Eu morar entre pares, condomínios homogêneos. Mixofilia, habilidade de conviver com a diversidade. Então, é um tema, né, bastante urbano, e aí eu começo a dizer, não aparecem essas questões diretamente na narrativa do filme, mas aparecem indiretamente, a gente vai fazer isso. E, por fim, o capítulo que, seguindo aí a fala da Bianca, é o capítulo que a gente vai ficar meio desanimado, incomodado, que se chama Convívio Destruído, e que a aula Cidadania Comum é quando ele traz ideias da filosofia, né? Eu até levantei essa questão. O Bauman é filósofo, sociólogo, daqui a pouco não, vocês podem chegar a essa conclusão por conta própria, mas perceba que ele faz menção nesse capítulo a Kant, o grande pensador da paz perpétua, né? O nome de uma obra do Kant, o grande pensador iluminista que influenciou o movimento dos direitos humanos, dos direitos universais. Kant é mencionado por Bauman nesse último capítulo, né? Então a gente vai trazer exatamente essas ideias, vai ser um capítulo onde vai ter mais essa filosofia kantiana e menos laços com as questões do filme. Então perceba que a gente começa a nossa caminhada junto à narrativa do filme, a gente começa com temas muito próximos e depois vai se afastando um pouquinho, embora o filme vá alimentar nossa conversa. E aí, para a gente poder dar início, de fato, ao trabalho, né? Mas a referência que está nesse slide. Tá?
eu acabei de descobrir nesse instante que eu não botei na folha que eu enviei, né? Acabei de lembrar equivocadamente, sei lá o que eu fiz aqui, nesse momento não consigo saber, mas eu deixei de enviar. Isso significa que eu vou enviar corrigido, né? Não corrigido, com acréscimo dessa bibliografia, tá? Foi uma liquidez do meu trabalho, assim, deixou passar. Então, a obra, obviamente, né, a nossa obra Amor Líquido, referência, 2003, tem esse texto aqui, quer dizer, é um livro, mas na verdade é um e-book, eu acho que não tem nem o livro físico, o que também não é um problema hoje, para falar de amor, de liquidez, nada como ter um livro que não tem físico, né? Mas eu não sei, eu posso estar equivocado. Conceito de amor líquido em Bauman, autora nossa, né? E é um diálogo interessante, pode ajudar a você. O que eu falei no início, né? O Bauman não é exatamente, eu não acho, um autor fácil. Eu acho ele denso. Eu acho ele denso porque ele trata de questões que têm a sua profundidade, mas ele dialoga com muitos autores fora dele. Então, muitas vezes, necessitamos dessa referência para poder entender o que ele está falando. A questão isso é relativamente comum, né? Dialogar com os autores e muito bem-vindo, mas a questão que para mim é interessante, e isso me atraiu muito na leitura de Bauman, é que muitos desses autores não são da minha formação, pelo menos comum. Né? Como o Bauman é um autor de origem polonesa, ele tem laços na sua formação e na sua produção intelectual com o leste europeu, como se fala, né? E aí ele traz autores que, para mim, muitos deles não eram comuns. Então, isso faz com que a leitura dele, né, tenha sido e seja mais lenta, mais difícil e, ao mesmo tempo, mais fascinante, porque abre janelas de interpretação incríveis. Só para ter uma provocação local, não é para abrir essa discussão, que não é nosso local, mas eu queria só dar uma espécie de cutucada filosófica. É muito diferente você olhar o conflito atual Rússia-Ucrânia por autores ocidentais e autores do leste europeu. Então, é muito legal poder, né, ter, através do Bauman, um acesso a esse tipo de janela. Né? Então, essa é uma coisa que me chamou a atenção. Estou pegando só um evento, obviamente, contemporâneo, mas de modo geral, né, para a história do leste europeu. Né? Muitos de vocês sabem como é que eu venho estudando, né, e dando aulas da Rússia também, ou seja, como é que ler com esses modifica. Enfim, acho que vocês entendem plenamente o que eu estou falando. E aí, uma obra recente, essa, né, eu adquiri nos últimos meses, Bauman, uma biografia muito bacana, me ajudou muito a mudar algumas referências que eu tinha tido dessas aqui. Ó. Essas são as leituras que eu tinha do Bauman, só existe, né, na língua inglesa, que são dois autores reconhecidos, mas que vão trabalhar muito a produção intelectual do Bauman. Ou seja, a diferença desse livro aqui da Isabella Wagner é que ela trabalha, de fato, os dados biográficos. Então, algumas coisas muito interessantes da vida de Bauman eu só tive acesso nessa biografia. Então, ela não fala, né, ao contrário das seguintes que eu mencionei, ela não dá tanta atenção às questões conceituais, né, à produção intelectual, aos temas, ela não discute isso, ela não faz um trabalho mais denso em relação a isso, mas ela apresenta a história de vida desse polonês, que é uma história bacana. E uma coisa que eu só aprendi aí, que eu não tinha nem tido nenhuma apresentação antes, é a história da Janina Bauman, ou seja, aquela mulher que viveu ao lado dele 61 anos, 62 anos, né? Um pouquinho mais que eles conheceram, mas praticamente 62 anos casados. E ela tem uma história incrível, inclusive uma história que ela produziu um livro também incrível, chamado Inverno do Amanhã, que conta a história dela dentro do gueto de Varsóvia. Eu vou falar disso daqui a pouco, né, mas eu tive que parar porque me mexeu, dá para ver perfeitamente, mexeu muito comigo, né, esse acesso a essa história dele, e aí a gente acaba falando aqui, e até, né, mexendo também aí para motivá-los a irem atrás disso, supostamente é do interesse aí de quem vem participar do módulo de Bauman.
Vamos ver, então, o que eu selecionei para falar dessa trajetória aí. E, como eu falei, uma das coisas muito diferentes, eu acabei de mostrar para vocês, né, o currículo, e isso é uma das coisas bem diferentes daquela aula que eu dei, esse conhecimento que eu estou mencionando aqui da história dos dados biográficos. Então, está o período de vida dele. Nasceu numa cidade ali do lado ocidental da Polônia, Poznan, e morre na Inglaterra, porque ele realmente vai fazer a sua vida intelectual principalmente na Inglaterra, não é na Polônia. Porque o Bauman é polonês, mas ele carrega uma marca que é uma marca muito pesada na história ocidental, especialmente no século XX. Ele é um judeu polonês. E isso vai ser algo que, de fato, vai influenciar enormemente a sua trajetória. Até porque, quando nós vemos, né, com atenção ali o período de vida dele, nasceu em 1925, década de 20, a ascensão do fascismo na Itália. Ora, ele estava na Polônia em 1939, com 14 anos, quando o Hitler invade a Polônia. Né? Ser judeu naquele momento, não preciso nem continuar. Então, essa história de ser judeu polonês, e a Janina também, né, judia polonesa, vai ter aí uma importância na trajetória do Bauman incrível. Vamos ver como é que isso aconteceu. Então, é isso que eu estava colocando aí, a parte da vida dele, aos 14 anos foge para a União Soviética. Isso, já dando dados dessa vida do Bauman com a Janina. Isso é uma diferença grande entre os dois, porque ele foge para a União Soviética, a União Soviética vai entrar em guerra com Hitler, ou seja, ele vai, como está aí colocado, né, vai lutar ao lado do Exército Vermelho, vai estar no movimento do Exército Vermelho de chegada próxima a Berlim, né, dando a vitória na Segunda Guerra, que para os russos é chamada Guerra Patriótica, né, não é chamada Segunda Guerra Mundial, né, para os russos é a Grande Guerra Patriótica, e o período de 41 a 45, né, então o olhar interessante, né, o olhar diferente que nós temos aí para a Segunda Guerra. Mas o importante é que o Bauman luta contra o nazismo e a Janina sofre na pele o nazismo no Pacto de Varsóvia, que deu origem ao livro dela. Um livro que o Bauman, ao ler o livro, ele produz a sua grande obra, que não é Modernidade Líquida. Daqui a pouco a gente chega nela. Então, essa é uma parte muito forte da história. E o que vai acontecer é que, mesmo após a vitória, ele então ele engaja no exército, ele vai subir, vai chegar oficial do exército. É através do exército que ele entra na Universidade de Varsóvia, que vai cursar. O interesse dele era na área de ciências. Ele vai fazer física, matemática primeiro, então antes de entrar na área humana, como a gente fala. Mas o fato é que ele vai ser expulso em 53 do exército e depois vai ser expulso da Polônia, não é da Universidade de Varsóvia, não. Aí tá leve. Ele é expulso da Polônia, num grande pogrom, né, como se fala, né, essa deportação de judeus que acontece na Polônia em 68. Então, o Bauman vai ter sua vida, né, dando guinadas muito significativas nesses dois momentos. Em 68, o mais marcante, ele já casado, ele já com filhas, né, tem que abandonar a Polônia, ele perde a cidadania por obrigação do Estado, né, e vai para Israel e passa um período de Israel antes de ir para a Inglaterra e lá se estabelecer. Então, uma história, né, vejam só que densidade essa história. Não à toa eu falei aí do livro que fala da biografia, né, como é fascinante. E aí, de fato, em 71, então veja ali o intervalo de 3 anos, né, em 71 ele chega na Inglaterra, convidado pela universidade para ser professor lá. Ele já chega, na verdade, assume departamento, né, vira chefe de departamento e passa ali 20 anos dando aula e produzindo. Aí ele começa a sua vida de, né, professor de sociologia, sociólogo, de produção intelectual. Então tem uma fase, a produção intelectual do Bauman tem 3 fases. Uma fase é essa primeira de produção intelectual como um sociólogo polonês, sendo professor em Leeds. Depois uma fase aí nos anos 90, onde ele é catapultado a pensador poderoso,
pela obra que eu vou mencionar agora, eu fiz a história, daqui a pouco a gente fala, e nos anos 2000, século XXI, a última fase dele, que é o pensador global, o pensador da liquidez, né? É exatamente isso que a gente vai estar falando hoje. Então, alguém que tem uma história muito interessante de produção intelectual e alguém que, né, cresceu intelectualmente no leste europeu e vai incorporar o marxismo na sua formação, essa chamada fase marxista, ou seja, na produção intelectual, onde analisou, com várias obras, na relação entre capitalismo e socialismo. Obras muito, como fica claro, né, voltada para o ambiente específico da sociologia, né, obras não como hoje, mas voltadas, né, para a divulgação, para a ampliação da sociologia. Então, um pensador, de certa maneira, comum, né, vou usar a palavra, me permitam aí, né, é bastante estranho eu falar do Bauman como comum, né, mas entendo que naquele momento ele de fato estava dentro ali de uma massa de produção intelectual que não tinha razão para dar o destaque que hoje ele tem na história do pensamento. Essa segunda fase, lembrando que essa segunda fase, na verdade, são duas em uma, né, são 3 fases a divisão. Essa segunda fase é que ele de fato né, galga a sua posição de destaque no pensamento contemporâneo. Isso coincide com a virada ali do mundo, de certa maneira, né? A gente sabe que no final dos anos 80 início dos anos 90, é quando a gente tem a queda do Muro de Berlim, você tem a derrocada da União Soviética, você tem, em suma, né, o fim da Guerra Fria, para usar a terminologia que a gente, de fato, né, marca esse período. E para o Bauman também tem uma mudança. Não estou dizendo que tem conexões causais aí, óbvio que não, né? Mas estou dizendo que também com ele acontece essa mudança no final dos anos 90. Ou seja, esse olhar dele para a modernidade começa a sofrer um aprofundamento, uma agudização, me permito esse termo. E isso, vejam que fascinante, tem a ver com a história da Janina Levinson, que depois virou Bauman, ou seja, sua companheira durante 62 anos. Né? Companheira intelectual também, tá? Isso que eu quero chamar a atenção. Porque ela escreve O Inverno da Manhã, que conta sua passagem pelo gueto, né? Desculpa, eu fiquei Pacto de Varsóvia, pelo gueto de Varsóvia, e ele conhece o Holocausto de um jeito que ele não conhecia. Por isso que é interessante as duas histórias de judeus poloneses, mas que caminharam por veredas muito distantes no experimentar o Holocausto na pele ou experimentar o Holocausto do outro lado do muro. Né? Mais ou menos a imagem que eu quero fazer. O Bauman conhece o nazismo como soldado combatendo, e a Janina conhece o nazismo submetida, para usar uma imagem do 1984, debaixo da bota do soldado, né, com a cara na bota do soldado. E quando ela conta, é muito emocionante isso. Quando ela conta isso no livro, o Bauman escreve sua grande obra, Modernidade e Holocausto. Essa é a grande obra de Bauman, em 88, no Brasil, 89. É uma obra densa, se você for ler, você vai perceber que ela, né, não é brinquedo não, para usar um termo nosso comum, ou seja, você tem que realmente mastigar o livro, ou seja, aquele sociólogo não voltado para a divulgação, vamos dizer assim, né, que facilita o texto, mas é uma obra ímpar, premiada, reconhecida. Ali, né, o mundo intelectual diz, epa, que é esse cara aí? E vejam que aqui aparece, onde eu estou colocando, a questão que marca a interpretação baumaniana da modernidade. Por ora, modernidade sem líquido ou sólido. Daqui a pouco a gente vai nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque marca aquilo que o Bauman vai dizer sobre o Holocausto. Para dizer, o Holocausto não é um desvio da sociedade racional. O Holocausto não é do tipo assim, e aqui deu errado, mas não vai acontecer mais. Né? Foi um desvio da racionalidade. Ele vai dizer, não, foi um produto da racionalidade. Foi um produto da sociedade
científica. As utopias produziram distopias, por isso o termo que está colocado aí. Foi o iluminismo, o mesmo iluminismo que produziu, por exemplo, o Kant, né? Ideias sobre direitos humanos, produziu a máquina de matar que foram os campos de concentração. Então, as pessoas estavam debruçadas em métodos para matar mais gente em menor tempo. Os campos de concentração são indústrias de morte. Isso é um produto da racionalidade, porque a racionalidade, a razão humana, ela se concentrou nos meios e não nos fins. Ela se concentrou na ideia de instrumento. Isso é uma ideia não de Bauman, é da escola de Frankfurt, mas está dentro dessa discussão, né, que o Bauman vai trazer como sendo uma ressignificação do que foi o Holocausto. Então, ele está como produto e ele pode ser repetido, disse Bauman. E a gente continua dizendo. Então, não foi um desvio, ele é um filhote. Então, esse livro é sensacional, porque ele marca esse olhar que até então, não dá para dizer que ninguém, né, mas ninguém se destacou por esse olhar. Né? E aí vem uma espécie de resposta também para a pergunta, esse cara é sociólogo ou filósofo? Percebam que ele amplia o interesse pelo tema da moral. Se você tem interesse pelo tema da moral, você tá trafegando no campo da filosofia, né? Da filosofia moral ou da ética, preferir, mas é o campo de filosofia. Né? Tradicionalmente, a filosofia é o campo onde se fala de ética. E até eu reforço isso para dizer o seguinte, quantas vezes, e aqui tem pessoas que estão, né, comigo há muito tempo, mas quantas vezes as pessoas falam assim, quando começam um curso, eu não sei nada de filosofia. E aí mostra como é que está errada essa fala, porque você já conversou sobre modos de convivência com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com seu amigo, com sua amiga, enfim, várias vezes. Não faz isso, está errado, faça isso que está certo, a pessoa pergunta por que está errado, você fala a sua ideia. Isso é conversar sobre ética e isso é filosofia. Claro que existem profundidades diferentes. A maior parte das conversas vão ficar no campo mais superficial, mas é o começo de uma conversa. Então, se você se preocupa em falar sobre certo e errado, você está transitando no campo da ética, você está falando de filosofia, todo mundo, né, exagero da palavra, mas entende o que é, sabe alguma coisa disso, tem algo a falar e algo a refletir. Então, esse tema da moral é da filosofia e o Bauman, portanto, ele vai trafegar no campo da filosofia. Dito isso, vamos então avançar nessa história de Bauman com a modernidade, para a gente entender como é que esse pensamento, não completamente está, né, no Modernidade e Holocausto, como é que ele vai se desdobrar 10 anos depois no pensamento da modernidade líquida. Tá? Então vamos pensar no Bauman olhando para a modernidade. Quando a gente fala modernidade, o primeiro ponto marcante para a gente amarrar, né, todos nós dentro do mesmo campo semântico. Né? Modernidade é aquilo que começou com as imagens que estão mostrando aí. Né? Eu botei até na direita aqui a imagem de um filme, né, provavelmente todos conhecem, Tempos Modernos, que é um filme que fala dessa modernidade. Ou seja, a sociedade que surge após a Revolução Industrial. Podemos dizer, a sociedade do século XIX e XX, a sociedade capitalista do século XIX e XX. Ou seja, essa das linhas de produção, como mostra no filme Tempos Modernos, e também aqui uma fábrica, né, da Volkswagen. Aí. Ou seja, essa ideia de fábrica, né, não só uma ideia, mas como de fato aquilo que vai acontecer ao redor da criação, lembrando, produto do iluminismo, né, da revolução científica, produzindo uma mudança marcante na maneira com que o ser humano habita o planeta, o mundo. Vale dizer, vale lembrar, né, o quanto que, vocês vejam que a imagem que eu botei aqui atrás, uma imagem de cidade, ela vai fazer sentido ao longo do curso, mas o quanto que essas cidades, dessa maneira, só passam a existir na modernidade. Na modernidade que vai puxar a gente do campo para a cidade.
A modernidade que vai inchar o ambiente urbano. Então, nosso país viveu isso ao longo do século XX, uma inversão. E era majoritariamente rural, passa a ser majoritariamente urbano, o mundo, né, ocidental como um todo. Enfim, isso é a modernidade. Isso é mudanças que nenhum de nós escolheu, fez, nenhum no planeta, né, ninguém fez individualmente, mas todos têm sobre si esse fato social, essa realidade, né? Ou seja, nós somos moldados socialmente, formatados, influenciados, condicionados pela essa vida na cidade, coisa que, né, é o nosso, repetindo, o fato social. Mas, naquele momento do século XIX, se para a gente viver em cidade não é exatamente tão novidade, para o século XIX era, porque a maneira com que isso que a gente está falando, né, foi estabelecido causou estranheza em relação ao que era. E aí a gente tem aí, lembrando que né, o Marx, o próprio Bauman inicia a sua vida, todo mundo, né, todo mundo que faz sociologia tem que ler Marx, evidente, mas ele era marxista, mas ele pega essa fala do Marx lá do Manifesto Comunista. Uma fala, tudo que era sólido, estável, se desmancha no ar. Uma fala, uma citação que deu origem a um livro também muito bacana do Marshall Berman, chamado Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar. O Berman pega esse fragmento para publicar um livro sobre vários autores, muito bom. Mas vejam, esse é Marx Engels falando sobre a sociedade pré-industrial em relação à sociedade industrial. Então, tudo que era sólido e estável, a sociedade pré-industrial, foi desmanchado, desmontado, arrasado, colocado terra abaixo. Mas, e aí vem a diferença em relação ao que o Bauman vai sugerir, mas foi novamente, aí não está na citação de Marx, né? Agora é o Bauman, foi novamente solidificado. Então, por isso a imagem do cubo de gelo que eu coloquei aí no fundo, para sugerir isso. Né? Você pega um cubo de gelo, esquece na mesa, ele derreteu. Você coloca de volta, ele congela. Então foi desmontada a sociedade pré-industrial, mas ela foi remontada em cubos, em formas, em sólidos, que é a ideia de estabilidade. Então passamos a ter famílias, trabalho, né, o mundo do trabalho, o mundo das relações, estáveis e longo prazo. Então, não casamos mais como casávamos lá, por indicação de família, coisa parecida, mas casamos até que a morte nos separe. Vamos ter filhos e vamos ter netos, vamos ver os netos chegarem. Vamos trabalhar numa empresa, né? Vou entrar num emprego, desculpa, antes, volta mais. Vou fazer uma faculdade, vou me formar, vou arrumar emprego e vou me aposentar nesse emprego. Então, são ideias sólidas, estáveis. E quando a gente ouve, não deixa de sair uma espécie de riso no canto da boca. Né? Quando ele diz assim, vai trabalhar na mesma empresa e vai se aposentar, você dá um riso nervoso, né? Fica incomodada. Você fala assim, de relações até a morte que nos separe, esse é um tema que nos interessa principalmente, né, nesse módulo, você diz assim, sei lá o que você diz, evidente, né? Mas às vezes você fala assim, Deus me livre, imagina ficar num casamento ruim até que a morte nos separe. Esse Deus me livre é interessante no nosso diálogo de hoje. Mas eu quero dizer o seguinte, esse é um mundo que não existe mais. Esse é um mundo que, vou voltar um pouquinho, né, até num diálogo com minha ex-aluna, Laura, que está aí presente, como eu falei, universitária, Laurinha. É um diálogo com a vida que ela tem para você comparar com a sua, quando estava na universidade. Então, hoje, o jovem na universidade, ele não sabe se vai ter um emprego até quando, ele nem quer, mas o mais interessante, no sentido de incomodar, é que ele não sabe se a profissão que ele vai se formar vai existir até ele tiver idade para trabalhar. Porque as profissões não só acabam,
como aparecem com a velocidade que a gente não tinha visto na modernidade sólida. Quando eu falo a gente, né, estou falando aqueles que se encaixam aí mais no século XXI. Cada um de nós tem a sua história, mas alguns de nós, eu, por exemplo, vivi mais no século XX do que no século XXI. Então, estou nessa história antiga aí, ou pelo menos, né, a referência. Na verdade, para ser mais preciso, o Bauman diz que isso começa a mudar nos anos 80. Tá? Então, a marca baumaniana me enrolei todo, volta. A marca, é porque baumaniano é ruim de falar, né? Então, a marca de Bauman para essa mudança de uma primeira modernidade para uma segunda modernidade são os anos 80, finalzinho do século XX. Então, até os anos 80, grande parte do século XX, uma modernidade sólida, essa primeira, e depois líquida. Vamos avançar em por que ela é líquida. Né? Avançar significa mostrar essa ruptura, voltando um pouquinho, né, fazendo essa conexão aí, essa ruptura, ou essa descoberta, melhor dizendo até, do Bauman em relação a uma modernidade que tem divisão. Então, eu digo aqui Ruptura em Três Tempos, que são as três obras. A do centro é essa, né, de enorme destaque na produção intelectual, na história intelectual do Bauman, e as que estão do lado, obras importantes também, mas que vão, né, não tiveram esse destaque que Modernidade e Holocausto teve, e eu insisto, né, mais destacável ainda é essa história da produção da obra, né, da janela que a Janina abriu para o Holocausto, que acabou fazendo com que ele, é uma espécie de catapulta que o Bauman teve com essa história que a sua mulher, essa história horrorosa, né, vale dizer, que ela vive no gueto de Varsóvia. Mas aqui tem ideias interessantes que eu queria puxar para essa caminhada, né, esse derretimento que eu estou tentando levar vocês no sentido de uma modernidade que vai passar a ser entendida como sólida para uma modernidade que vai passar a ser entendida como líquida, né, uma mudança que acontece aí nesse período. Vejam, legisladores e intérpretes. Perceba que esses dois termos trazem uma leitura inicial, a ideia de alguma coisa geral para alguma coisa individual. Ou, de outra maneira, uma ideia de uma submissão a leis que me antecedem, a normas que me antecedem, a regras que me antecedem e que me constrangem a agir ou a viver de uma certa maneira, há uma ideia de é o que eu acho que é o que eu entendo que deva ser. Ou seja, uma libertação do indivíduo em relação a uma certa estrutura que o formataria. Então você começa a perceber, se eu estiver sendo claro, né, essa mudança entre solidez e liquefação. Sólido, uma lei. Liquefação está ligado mais à maneira com que a gente interpreta. Logo, podemos interpretar de maneiras diferentes. Ou seja, não tem mais essa estabilidade que a ideia de um sólido tem. Mas lembrando que eu estou em ideias iniciais aí, né? Nós estamos caminhando. O Holocausto já falei, esse outro lado, ambivalência. Ambivalência, ambiguidade, é interessantíssimo o termo. E o Bauman introduz na sua análise sobre a modernidade, não à toa aí no título de um livro, Modernidade e Ambivalência. Ora, é aquilo que nós vamos ver também, né, dentro do nosso texto, O Amor Líquido, que é a ideia de que quando você traça uma cerca, você cria o dentro e fora. Quando você traça uma linha, você cria o aqui e o lá. Se eu estou, pegar exemplo de sala de aula, se eu estou numa sala de aula e eu traço uma linha no meio da sala, eu dividi a turma de um jeito que antes não estava dividido. Lado direito e esquerdo, se preferirem. Né? Ou seja, a introdução da razão no mundo cria dimensões que não existiam antes. A introdução da ordem, razão e ordem, tem a ver, né? São palavras semanticamente próximas, introduz a desordem onde antes não era desordem. Vejam que interessante. Então, vou repetir. Introduzir a ideia de ordem cria, no mesmo momento, a ideia de desordem.
Ou, de outra maneira, ambas aparecem ao mesmo tempo na minha análise e o mundo, qualquer coisa que eu esteja vendo, né? Não precisa ser o mundo, pode ser o meu quarto, acaba ganhando contornos que não existiam antes. Eu vou usar um exemplo de algumas coisas que se conectam com os problemas que a modernidade líquida tem, que o Byung-Chul Han analisa e o Bauman também, de formas diferentes, que são as questões de comprometimento de ordem psíquica pela maneira com que nós hoje vivemos. Para ser mais objetivo, nenhum de nós, na modernidade sólida, conviveu com pessoas em sala de aula que tivessem hiperatividade, por exemplo. Não existia esse conceito elaborado e colocado nas escolas. Então, eu não tive ao meu lado, ou eu não tive o diagnóstico de hiperatividade. Então, a minha sala de aula não tinha hiperativos e não hiperativos. Hoje tem. E a ideia da hiperatividade é um avanço na razão, no conhecimento, sobre a mente, sobre a psique, como você preferir. Ou seja, é um avanço científico. E esse avanço científico dividiu a sala de aula, o mundo como um todo, mas o exemplo é bom, de uma maneira que você nem eu não conhecíamos. Bom, esse tema, se eu conseguir expor, ele é fascinante e ele traz ideias que o Bauman vai explorar de outra maneira. Dessa maneira também, mas no nosso objetivo, ele vai trazer uma outra realidade, que está, inclusive, na folha, na forma de questão. Que ambivalência e ambiguidade são termos que se conectam. Então, quando a gente fala o seguinte, vou pegar o exemplo que há pouco eu citei. Quando você fala de que o casamento na modernidade sólida era um casamento que você não tinha divórcio, não tinha legalmente, nem divórcio, por exemplo, antes, se não me engano, antes dos anos 70, você pensa assim, meu Deus, imagine eu ficar preso numa relação que fracassou. Então, que conquista maravilhosa é o direito ao divórcio. De fato é. De fato é. Você ficar numa relação que deu errado, aprisionado por uma lei que não te permite ou qualquer coisa parecida, é um horror. Então você fala assim, que legal que hoje eu ganhei liberdade de poder dizer não quero mais. Ok. Então, apareceu essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, apareceu uma pergunta. Será que eu vou ter ao meu lado pessoas que me amparem durante momentos que eu precise? Ou seja, a liberdade em me desconectar, aí eu já vou para o termo, das pessoas, trouxe o desconforto, o incômodo, se eu vou conseguir ter conexões em momentos que a gente precisa. Porque o acolhimento e o pertencimento fazem parte de uma certa natureza humana. Nós percebemos que ser acolhido e pertencer ao coletivo fazem bem à existência, pelo menos de grande parte da humanidade. Ou seja, a libertação de poder me relacionar e sair quando eu quiser traz junto dela uma ambiguidade que é eu também posso ser abandonado e deixado de lado a qualquer momento. Então, essa ambiguidade é o que o Bauman chama de bênção ambígua, né? Que é conquistar a liberdade e perder uma certa segurança, vou usar o termo que eu vou explorar daqui a pouco, no mal-estar da modernidade, que é exatamente o slide que está aqui. O que o Bauman traz, então, nessa sequência de pensar essa ambiguidade, essa ambivalência? Então, o Bauman ele vai seguir o que muitos autores seguiram, ou seguem, independente, que é chamar modernidade e pós-modernidade. Ou seja, quer chamar final do século XX e o século XXI de pós-modernidade. Mas o Bauman faz isso no século XX. Está aí a obra 1997, a obra lançada
em 1997, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, que é a última obra que o Bauman utiliza o termo pós-modernidade. Ele já tinha usado em outros, ele tem a Ética Pós-Moderna e por aí vai. É a última obra que ele usa. Eu vou explicar daqui a pouco por que ele troca. Mas o que ele traz aqui é algo muito interessante que tem a ver com o que eu estou explorando agora. A obra O Mal-Estar da Pós-Modernidade, ela tem um diálogo com uma obra do Freud, do início do século XX, que é o mal-estar da civilização, ou mal-estar da cultura. As traduções existem as ambas. Existem ambas. Mas o fato é, ele está dialogando com essa obra. E o diálogo tem a ver com essa ideia de liberdade, que eu estava explorando aqui. Você vê que o texto aqui, deixa eu ler para poder libertar de quem está me ouvindo e tentando ler. Né? Então, as possibilidades abertas pela modernidade trazem novos temores e anseios. Vejam o que eu falei há pouco. Qual era o mal-estar na leitura de Freud lá do século XX? Para pensar nisso, vamos pensar no pêndulo. Vamos pensar no movimento de objeto físico, como se fosse um pêndulo. Então, imagine um pêndulo que oscila naturalmente entre dois extremos. E esses extremos, eu vou batizá-los de liberdade e segurança. Mas e segurança, a gente fala segurança no momento atual, até tem a ver com a liquidez, né? Você pensa em segurança patrimonial, primeira vez, segurança física, né? Biológica, da sua família, tal. Ok, tudo é interessante e importante. Mas a segurança que eu quero falar é no seu campo emocional. Né? A segurança é você imaginar, se sentir acolhido. Acho que o termo fala diretamente. Você ter na sua vida a confiança de que tem pessoas perto de você com as quais você pode contar. Né? Ou seja, olha só como, quando a gente quer estender o braço para alguém, algum amigo, ou às vezes nem tão amigo assim, até porque a gente tem muito mais nem tão amigo do que amigo, certo? Então, quando eu quero estender o braço para alguém que eu gosto, eu digo assim, você pode contar comigo. Então, a gente está dizendo com isso que poder contar com o outro é um conforto espiritual, é uma segurança espiritual de nós como humanos. Então, esses polos dos pêndulos é entre liberdade, me sentir livre para poder terminar um casamento, e segurança, conforto espiritual no sentido que eu falei. Qual é a questão que o Freud inicialmente fala? Ora, a sociedade, a modernidade de início, né, a civilização, ela castra nossa liberdade. Ela é castradora. Ela retira a libido, né? Oprime a sua libido, diz o que você pode, não pode fazer, mas a ideia é geral, ela castra a liberdade. Mas ela nos dá seguranças variadas. A gente pode até falar da segurança patrimonial no sentido de ter polícia, né, de ter hospitais, a ponto de eu poder imaginar que se eu passar mal eu tenho assistência médica próxima, diferente se eu moro numa fazenda a quilômetros. Né? Então, você pode pensar em segurança de várias maneiras. E ela aproxima as pessoas e permite que, na leitura de Freud, na verdade, na leitura de Bauman fazendo de Freud, né, permite que essa castração da liberdade traga, digamos assim, desculpa, deixa eu falar diferente. Que a castração da liberdade seja compensada pelo conforto, pela segurança nesses temas aqui que eu falei. Então, o mal-estar da civilização é o fato de eu não ser livre. É o fato da minha castração. É aquilo que muitos adolescentes, nós, quando adolescentes, e os atuais adolescentes, sentem quando passam da infância para a adolescência. Eu não posso fazer o que eu quero, né? Eu tenho que obedecer. Por que eu tenho que fazer isso? É uma pergunta comum, bastante comum e boa, mas a gente começa a fazer ali na adolescência. Por que eu tenho que fazer isso? Por que todo mundo tem que fazer isso? Então, esse tipo de mal-estar que aparece numa sociedade que nos castra, para a leitura que a gente está fazendo aqui, é o mal-estar da primeira modernidade, a perda da liberdade. Mas agora o pêndulo foi para o outro lado, agora chegamos na pós-modernidade.
Na pós-modernidade, eu posso tudo. Eu posso sair da relação quando eu quiser, né? Ou seja, a grande tônica do momento pós-moderno é a liberdade de ser quem eu quiser ser, de fazer o que eu quiser fazer, de comprar o que eu puder comprar, e ninguém tem nada a ver com isso, né? Veja se você já teve algum tipo de atrito urbano, né? Coisas que em algum momento eram óbvias, do tipo, você não pode falar no telefone dentro do cinema, né? Quando está passando um filme, ou você não pode passar de moto na calçada, ou você tem que manter algum tipo de mínima convivência no restaurante, nos ambientes coletivos, né? Então você já teve algum tipo de atrito, falou para alguém assim, pô, cara, não, sei lá, não fala tanto palavrão aí alto, porque eu estou com a minha mãe aqui, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Você deve ouvir do outro, ou pode ouvir, vou dizer, o que é, cara? Não tem nada a ver com isso não, né? Você é dono da minha vida, você é dono do restaurante, você é dono do cinema, você é dono da calçada. Então é um tipo de interação que não sei se você já viveu, mas que você talvez, se tiver, né, concordando comigo, você fala assim, é possível que isso aconteça, ou eu sei que isso acontece. E essa é uma imagem interessante de uma fala, né, uma consequência dessa tônica da liberdade que é a nossa sociedade, que eu posso tudo, por que não? Então, para a gente, né, voltar para a proposta aqui do Bauman, o mal-estar agora não está na minha castração. O mal-estar da pós-modernidade é a perda daquilo que eu falei antes, do conforto, da segurança de ter um ombro, um acolhimento, uma relação que eu tenha confiança de não ser deixado, descartado a qualquer momento, de um emprego que eu possa contar, né, com alguma confiança, seja aposentadoria, seja outro tipo de benefício. Então vejam como é que as coisas, né, se modificaram. Falar em benefícios trabalhistas hoje, muita gente está completamente, né, sem nenhum movimento aí para isso e por aí vai. Então esse é o mal-estar. Estou livre, mas inseguro, incomodado com o que, né, essa liberdade minha e dos outros pode trazer. Esse é o mal-estar da pós-modernidade e é isso que vai aparecer, que vai nos incomodar dentro de Amor Líquido e da reflexão dele. Então, o que é essa liquidez, portanto? Por que o Bauman vai dizer não, não é pós-modernidade? Então, em 2000, ele lança a Modernidade Líquida, aqui no Brasil, 2001, mas, então, assim, marcando a virada do século, o início do século, dos anos 2000, o Bauman diz, não, não é pós-modernidade. Porque, na verdade, pós-modernidade sugere algum tipo de rompimento, algum tipo de fissura. A gente tem na história do pensamento, na história historiográfica mesmo, né, os períodos de Idade Moderna, Idade Medieval, e a gente tem lá os pontos de ruptura. Idade Medieval termina a tomada de Constantinopla. Aí você tem pensadores que são, como Descartes, né, o pai da filosofia moderna. Por quê? Porque ele entrou com um pensamento ali que modificou muita coisa. Enfim, a ideia de ruptura não cabe aqui para pensar em modernidade, rompeu, pós-modernidade. Nós continuamos na modernidade, só que ela ganhou velocidade. É uma modernidade onde a ideia de progresso, a ideia de satisfação, que são ideias marcantes da modernidade. Então, se você tiver uma ideia que está com a gente, que possa ser muito simbólica da modernidade, da sociedade pós-industrial, é a ideia de progresso. A ideia de progresso, ela é trazida para nós por essa ideia que o iluminismo, que a revolução científica trouxe, de que que o mundo amanhã será melhor. Os antigos, o mundo era antes que era melhor, a referência era antes. Para os modernos, começa a ter essa. No futuro, as doenças que hoje morremos vão ser curadas. No futuro, né, a economia vai trazer mais justiça social e por aí vai.
São ideias nossas, são marcas desse período. Só que vai acontecer que esse futuro, que antes era quando eu tivesse emprego, trabalhado e acumulado, esse futuro não é mais lá longe. Ou seja, a velocidade, como se fosse um trem, né, como se pensasse a modernidade, até porque o trem é uma imagem da modernidade, né, é um trem que venha descendo, né, venha desembalado, ganhando velocidade, ou seja, um trem com aceleração. Esse trem com aceleração, ele levava, né, falando aqui, um dia para percorrer tal distância, sei lá, X. Agora, ele percorre em um dia 10x. Então, a relação tempo-espaço mudou. E o que isso quer dizer, em suma? De que aquilo que o moderno sólido esperava, que é ter o retorno dos seus investimentos a longo prazo, o moderno líquido não pensa em longo prazo. O retorno dos meus investimentos é agora. O longo prazo foi trocado pelo curto prazo. Aquilo que se fazia de forma mais natural e comum no longo prazo, você pode pensar em coisas tais como exemplos, né, que não são, obviamente, perfeitos, mas servem para a gente encaminhar aí uma didática, ou tentar encaminhar. Aquilo que era mais comum, pelo menos, para fazer o almoço, você ia à horta, a horta também, a horta eu voltei muito, né? Eu voltei muito na horta, não é isso não. Supermercado, né? Mas de qualquer maneira a horta já foi em algum momento, né? Supermercado, comprar os ingredientes, começar a preparar de manhã, fazer aquela coisa, né? Eu me lembro muito de casa, a memória afetiva de casa é a panela de pressão desde cedo lá, fazendo feijão. Aquilo que era muito comum, hoje é ligar para o iFood e receber a comida pronta. Ou receber os vegetais já preparados. E qualquer exemplo que caiba aqui. Então, hoje, o tempo entre começar a pensar na refeição e tê-la pronta, que é um tempo de produção, essa palavra é importante. Né? A produção é uma palavra colada nessa primeira modernidade sólida na leitura de Bauman. Então, esse tempo de produção é um tempo longo. Então, no trabalho, eu vou trabalhar muito antes de ter o reconhecimento. Para cuidar dos filhos, isso não tem como mudar, né? Eu vou precisar muito tempo de investimento para poder botar o boi na sombra, né? Uma palavra do tempo sólido. Boi na sombra é meu pai que me ensinou, deve ser bem velho isso, não sei. Enfim, eu vou ralar antes de ter o retorno. Esse é o tempo da produção. Esse tempo da produção ficou em grande medida para trás, porque nós vivemos o tempo do consumo. Vivemos a sociedade de consumidores. Então, o consumo, ele não tem o tempo longo. O consumo é o curto prazo. O consumo é a imagem do líquido, que é hoje eu como isso, amanhã não sei o que vai ser, o que eu vou querer. Porque amanhã o iFood vai me entregar uma outra coisa para manter aí o exemplo que eu estou citando. Então, vejam, concluindo, isso é um aumento de velocidade da mesma modernidade. Logo, ele trocou as palavras. Modernidade sólida, longo prazo, sociedade de produtores. Modernidade líquida, curto prazo, sociedade dos consumidores. O instantâneo, o prazer agora, passou a ser o que é certo. Tá? Então, na obra Modernidade Líquida, ele usa esse trecho para trazer a imagem da liquidez. Né? Por que usou liquidez? Parece uma tentativa de oferecer fluidez como a principal metáfora para o estágio presente da era moderna. Fluidez, aí a gente volta lá para o Heráclito, que eu usei no início da aula. Fluidez é o rio passando. Então, eu hoje, a minha vida, e aí quando fala hoje é o curto prazo, o agora, a noite de hoje. A noite de hoje vai ser uma noite que eu vou fazer coisas
me interessar por pessoas, restaurante que eu vou, é o japonês com a Carla. Amanhã vai ser mexicano com a Heloísa. E depois da manhã vai ser uma churrascaria com o Henrique. Né? Então, os momentos eles se fecham como como sendo lógicas de consumo. Aquilo que eu faço e termina no próprio ato. Essa fluidez, portanto, é a marca da liquidez. Aquilo que não permanece. Ok? Bom, se tivermos perguntas ou intervenção, quem quiser aí fazer aquele esquema, eu faço como eu combinei. Se não, vamos em frente aí. 8h20. Estamos bem, dentro do tempo previsto. Coisa que eu adianto, que é raro, né? Adianto para quem nunca esteve aqui no curso. Então, 2001, vocês viram que mudei porque eu botei a data agora de lançamento publicação no Brasil, tá? É logo seguido, 2003, publicação, na Folha eu botei 2003, que é a produção dele, mas 2004 no Brasil, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Então, a gente começa a ver, então, caminhar para esse texto, para perceber que essa fragilidade dos laços humanos é uma consequência desse olhar sobre as coisas localizadas no instante, usando o termo de Bauman, do pontilismo da vida contemporânea. Uma vida formada por pontos. Então, a vida formada por pontos não permite que eu construa com o outro relações que lidem com situações que consolidam a relação. Quais são as situações que consolidam as nossas relações? As nossas discussões, as desavenças, né? O momento, não somente aqui, mas o momento em que um está deprimido, né? Triste, e o outro acolhe. São essas situações que fazem com que eu tenha relações consistentes, duradouras, de acolhimento e que nos fazem bem. Mas se eu não posso comprometer o meu futuro agora, ou usar o termo hipotecar o futuro, que o Bauman usa, eu não vou passar por esse tipo de situação para consolidar os laços. Ou seja, quando houver desavença, ou tristeza, ou dificuldade, eu não quero mais, porque tem, no meu exemplo anterior, tem a Carla, tem a Heloísa. Né? Parênteses. Nem o Bauman, nem eu defendem essa ideia. Né? Estão apenas analisando o momento contemporâneo. Que a gente começa a falar, né? Parece que eu estou com a Carla hoje, Heloísa. Eu sou casado, assim como. Não assim como, né? Mas o Alberto, que está aí chegando à marca do Bauman. O Bauman passou 62 anos com alguém, né? Como eu falei. Então, ele não é o defensor da relação líquida, nem eu, nem muitos que estão aqui. Então, quando eu falo assim, eu vou estar, estou trazendo, obviamente, a tendência, né, contemporânea. Então, vamos lá. Então, as relações são frágeis. Elas são superficiais, elas são rasas, que me permite estar com pessoas diferentes, liberdade de estar com quem eu quiser, mas não me permite ter a sensação de relações consistentes de acolhimento. Bom, alguns livros, né, um deles, Vigilância Líquida, eu mencionei lá, mostrando o currículo. Livros que foram lançados, vejam aí 2 do mesmo ano, né, aquela coisa da produção, são livros curtos, os textos não precisam ser lidos na sequência, tá? Você pode pegar qualquer livro do Bauman, quer dizer, qualquer, posso estar exagerando, até porque eu não li todos, mas, assim, grande parte dos livros, você pode pegar fora da sequência, ler alternadamente. Então, são livros interessantes e alguns não têm líquido, alguns, muitos, né, não têm líquido na capa. Então, isso aí é apresentar nosso autor. Vamos, de fato, aí para a nossa parte final da aula, falar do próprio amor líquido. Amor líquido sobre a fragilidade dos laços humanos. Tá aí a divisão, né? Eu acabei antecipando essa divisão quando eu falei da divisão das aulas, né? Então, os capítulos, o prefácio, a gente vai ler 2 trechos, tem mais partes na folha, sempre haverá mais partes na folha que eu envio do que da gente ler na tela, né? Aqui na aula, que obviamente está aberta para participação, né? Qualquer um que esteja
que tenha lido e queira tirar dúvidas, estamos aí, né? Claro que é para isso, mas o recorte que eu faço é parte do texto. Então, vamos ler já. E aí a distinção. Eu li aqui, Laura, né? Você já sabe o que eu acho disso, né, não? Que você falou aí. Então, assim, a divisão dos capítulos, como eu falei, só relembrando, o primeiro é o que tem mais ligação com os laços amorosos, aliás, com os filhos também. É interessante, eu acabei pulando isso. Vejam que na modernidade sólida, diz o Bauman, os filhos eram tidos não para darem prazer para os pais, ou seja, a primeira ideia do filho é a responsabilidade pela criação, pela perpetuação, pela família, por algo sólido que transcende o tempo e justifica o esforço. Hoje, diz o Bauman, os filhos, não vou ter filho, vou ter cachorro. Ou, quando tem filho, vou ter um só. Ou seja, nós temos famílias com menos filhos e algumas, aí nesse caso eu me encaixo, eu não tenho filho, né? Sem filho, porque filho dá muito trabalho. E na primeira parte, quer dizer, pode dar sempre, né? Mas nos primeiros anos, muito trabalho e pouca satisfação, né? Dorme pouco, acorda madrugada, quem for pai e mãe sabe disso, eu não sei. Quer dizer, eu sei porque eu tive irmão com grande diferença de idade, eu costumo dizer que é por causa disso que eu não quis ser pai. Porque eu tinha 22 anos, eu tive um irmão, né, uma diferença grande. E eu, com 22 anos, vi o que é ter um bebê em casa. E eu lembro de acordar de madrugada com o meu irmão chorando e pensar assim, ainda bem que não sou eu que vou lá. Né? Então, com 22 anos, eu já tive a imagem de que, de repente, eu era líquido nesse aspecto, pelo menos. Mas aí, pensando, né, o filho, voltando ao texto de Bauman, né, o filho é um investimento de longo prazo que me prende. Então, uma tendência moderna é não só reduzir esse aprisionamento com o futuro que o filho traz, mas também fragilizar, e aí é um ponto muito sério e desgastante e incomodante, fragilizar a relação dos pais com os filhos. Porque a relação dos pais com os filhos, nessa liquidez, acabam sendo feitas debaixo da marca do consumo. Qual é a marca do consumo? Eu estou quando me agrada e não estou quando não me agrada. Aquilo que eu faço sendo tio, né? Eu sou tio, muito legal ser tio, ótimo. Tio é a imagem do consumo com a criança. De que maneira? Vamos brincar? Vamos. Legal, bacana. Começou a chorar. Vou lá. Irmã, aqui, quebrou. Devolvi. Não quero mais. Tudo bem, não sou tão mal assim, né? Não é tão simples assim, mas a imagem que eu construí é a ideia da lógica de consumo. Eu fico quando me agrada, igual se eu estiver bebendo um refrigerante. Enquanto estiver gelado e com gás, eu bebo. Se ele esquentar ou perder o gás, eu, sem nenhum tipo de constrangimento, eu jogo fora. Olha a descartabilidade. Né? Então, essa descartabilidade é que está em foco nessa relação que a gente vai ver aqui. Por isso, conexões e desconexões. Depois, aquela ideia das ferramentas que eu falei, depois o viver na cidade e depois, na última aula, né, no quarto capítulo, a comunidade humana global. Né? E tem uma diferença muito legal que o Bauman trabalha entre global e universal. Mas isso deixa para depois. Vamos lá, nossa leitura, que a gente tem, então, vamos ler 2 trechos e depois ver uma cena do filme. Hoje o filme começa também, então a gente tem a primeira cena do filme, hoje, mostrando ali o cenário inicial da história do filme, para lembrar quem já viu ou para apresentar quem não viu. Tá? E aí eu digo também uma coisa importante, se eu tiver deixado de falar isso para alguém, me desculpem. Na gravação, o filme não fica. Tá? A gravação da aula, essa e as demais, não tem o filme, por razões de copyright. Tá? Então, o filme é para acontecer aqui durante a aula, o filme nem todo o filme passa trechos e tal, às vezes não tudo, mas na gravação é só a nossa fala sobre a cena. Bom, diz o Bauman, outra coisa, eu vou parar a gravação para a gente poder interagir antes do filme, tá? Para de repente se tem alguma questão que a gente falou aqui.
O principal herói do livro é o relacionamento humano. Né? Mas perceba, relacionamento humano, não só o amoroso, como eu já falei. E aí ele vem dizendo coisas que eu procurei trazer. Né? Nossos contemporâneos, nós, né? Desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente descartáveis. Né? Perceba o Bauman, então, falando dessa descartabilidade, dessa sensação que eu falei lá no pêndulo, da insegurança, o mal-estar desse momento é essa sensação de descartabilidade. Porém, ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar em momentos de aflição. Somos nós, humanos, em qualquer época, podemos, né, inferir. No entanto, né, olha como é que ele faz a pendulação. Né? No entanto, desconfiados da condição de estar ligado, porque se estar ligado aprisiona o meu futuro. Eu não quero estar preso, eu quero estar livre do futuro. Pois temem que tal condição de estar preso no futuro possa trazer encargos e tensões que eles não se consideram aptos nem dispostos a suportar, e que podem limitar severamente a liberdade que necessitam para se relacionar. Está sendo aqui naturalmente irônico. Eu me lembro, quero trazer uma experiência de, né, como eu mostrei aqui, esse curso já fiz em alguns momentos antes, e eu me lembro de uma participação de uma pessoa muito querida, uma mulher, e que ela trouxe a história dela, que é bem marcante dessa questão que a gente vive. Então, essa mulher que falou na aula, ela é LGBT, LGBTQIA+. E ela fala da relação dela com uma mulher. Olha que legal, alguém, né, desse grupo que na modernidade sólida não tinha respaldo para viver com alguém. Né? Então, conviver com quantas relações, né, heteronormativas com pessoas que não eram felizes, e todos nós aqui conhecemos direto ou indiretamente isso. Então, para o LGBT, vou falar assim para curto, que grande momento a gente vive de poder ter relações dessa maneira. Então, ela seria alguém, né, para dizer assim, que bacana que isso aconteceu. Mas aí ela trouxe a história da relação dela. Olha a ambiguidade que a gente estava falando. Né? Na verdade, não era dela, era de uma amiga dela, mas da mesma característica. Né? Dizendo assim, começou uma relação e essa pessoa da relação adoeceu gravemente, a ponto de ir para a cama e passar período acamada. E o que aquela que começou a relação, que conquistou o direito de ver uma relação homoafetiva, fez na relação com aquela que foi acamada? Bateu no ombro e falou: boa sorte, tomara que se fique bem, mas eu vou seguir com a minha vida. Veja que imagem fascinante, terrível, claro. Né? Fascinante aqui não é de bacana, mas do momento do que o Bauman está falando. Se conquista a liberdade de uma relação afetiva, mas se conquistou também o direito, entre aspas, à descartabilidade, de não ter alguém com você no momento em que qualquer um gostaria de ter uma mão estendida para si. E, afinal de contas, a outra que saiu, veja esse termo final aqui, ó, ela não vai ficar presa com alguém doente, ora, bolas. Ela quer poder se relacionar com gente saudável e viajar e poder curtir a vida. Então, vai ficar presa? Eu não tenho contrato. É essa ideia, né, que a gente está falando aqui. Né? Então, diz o Bauman, e aqui é bem interessante porque a gente começa essa caminhada, pelo menos esse ano com o Bauman, né, com o amor líquido. Né? Os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência. Vejam aí o termo que eu falei anteriormente. Né? E o exemplo incrível dessa situação. Tá? Isso, portanto, é o prefácio. Vamos para mais uma leitura do prefácio antes de entrar no nosso filme. Tá? Então, essas relações que a gente hoje, né, somos veteranos dessas relações, não éramos em 2003. O Bauman está falando de um momento ali, né, para nós, tipo uma pré-história da internet.
mas as relações já aconteciam. Sites de relacionamentos, já existia SMS, né, troca de mensagens, chats, né, já existia sexo virtual através de chats, né, não tinha câmera, coisa parecida da maneira que tem, mas já existiam relações virtuais. E o Bauman diz, aqui, primeiro uma ideia, né, um esquema, depois a gente faz a leitura. Vejam o que está sendo dito. Questões da liquidez. Como desfrutar das doces delícias de um relacionamento sem momentos mais amargos e penosos, tais como o que eu falei, né, e outros. Então, ambivalência. O relacionamento é uma ideia que traz simultaneamente os prazeres do convívio e os horrores da clausura. Claro, horrores da clausura para o pensamento líquido, para usar um termo dele, para a racionalidade líquido moderna, né? Ou seja, para o moderno líquido, estar preso numa relação é um horror. Então, a gente precisa sempre lembrar de que essa leitura é trazendo essa moral líquida. Então, as relações, elas ganham essa marca de conexões, muito ligado, obviamente, ao ambiente de internet. Uma rede serve de matriz tanto para conectar quanto para desconectar. O que ele está querendo dizer com a ideia de uma rede serve de matriz? Porque e essa rede, obviamente, não é uma rede de pescar, né? É uma rede eletrônica. É uma rede... Vejam qual é uma das grandes questões que apareceram no nosso mundo virtual dos relacionamentos e que no mundo sólido não tinha essa... Não era assim que acontecia. Que são os cancelamentos. O que é o cancelamento? É você, sem prévio aviso, não ter mais acesso à pessoa. Quando eu digo cancelamento, vocês pensam no cancelamento, lógico que pensaram, né? No cancelamento, que é essa maneira de as pessoas deixarem de seguir as outras, né? Então chega assim, fulano foi lá, fez uma postagem machista, e aí perde um monte de seguidores, fala de nazismo, perde um monte de seguidores. Ok, esse é um cancelamento que, sem dúvida, faz sentido, sentido na nossa discussão. Mas estou dizendo de um outro também, que é você ser cancelado, assim, bloqueado nas redes. Então, alguém que você, por exemplo, né, ia lá, via a postagem dela, ia lá mandar mensagem, e sem prévio aviso, você não consegue acessar porque foi bloqueado. Essa pessoa bloqueou você. O que eu estou querendo chamar a atenção, o Bauman, na verdade, né, é que isso de bloquear você só pode acontecer em ambientes virtuais. Porque se eu discuto com você no ambiente virtual e você me bloqueia, isso não aconteceria se nós trabalhássemos no mesmo local. Se nós trabalhássemos no mesmo local, não tem jeito de você, no dia seguinte, chegar e não me ver. Você vai ter que chegar, e eu chegarmos, né, chegarmos juntos, e resolver o problema. Esse é um ponto fundamental na reflexão de Bauman, dos que eu acho fundamental. Quer dizer o seguinte, se eu e você convivemos virtualmente, e eu falei algo que você não gosta, você me bloqueia. E eu nunca mais te vejo e nem você a mim. Bom, se for no nosso ambiente de trabalho, amanhã a gente está junto. Talvez na mesma mesa, né? Debaixo da mesma chefia. E eu e você vamos ter que resolver isso. Vamos ter que botar na mesa e falar o seguinte, e aí? Como é que resolve? A gente vai ter que enfrentar um ao outro. Obviamente, vamos enfrentar no sentido de resolver o problema, não do confronto. Obrigado, Bianca, pelo comentário. Por que isso é fascinante como tema de reflexão? Porque fica claro que no segundo exemplo, no sólido, que eu e você vamos sentar na mesma mesa, a gente vai desenvolver mecanismos, ferramentas para resolver o problema da convivência. E na primeira solução, líquida, eu te bloqueando, eu não preciso resolver diferenças, porque eu excluo você. A lógica da exclusão. Não é à toa que o programa que, né, inevitável, o programa que mais sucesso faz na mídia hoje chama-se BBB, um programa baseado na lógica de exclusão. E eu digo para vocês, de forma bastante espantosa, que praticamente todas as turmas pedem para que nós, professores, façamos o jogo da discórdia em sala. Vejam que coisa
sem sentido nenhum do campo da convivência, do modus convivendi, das soluções de convivência. Professor, vamos fazer o jogo da discórdia, ou seja, vamos apontar aqueles que nós queremos excluir. E eu pergunto para eles, vocês vão conviver com ele? Nós vamos conviver até o final do ano nessa sala de aula. A gente tem que desenvolver habilidade de convivência ou de exclusão? Assim, é uma pergunta tipo 2 mais 2 igual a quanto? Não tem debate em relação a como que eu resolvo o problema de convivência. Quer dizer, óbvio que tem debate, né? Mas sobre esse ponto que eu estou dizendo. Então, o que o Bauman está trazendo é o seguinte, a lógica, ele cita, inclusive, leiam o livro, quem não começou ainda, ele cita o Ítalo Calvino falando em Cidades Invisíveis, de uma cidade, Leôncia, no qual as pessoas diariamente se animavam com novas coisas, a novidade animava. Ele diz mais ou menos o seguinte, fazendo a leitura do Calvino, né? Essas pessoas ficavam muito animadas com o novo, mas elas adoravam quando passava o carro de lixo. Ou seja, quando aquilo que era novo, no final do dia, tinha que ser retirado. E aí pergunta o Bauman, será que não é maior interesse na reciclagem, no descartável, do que na novidade? Ou seja, será que de fato eu sugeri a ideia de que posso livremente me conectar, não tem ali como se fosse um ruído de fundo, uma valorização da desconexão, da descartabilidade, ou seja, o interesse maior em poder me desligar do outro. E fica, né, no que eu quis dizer que é óbvio, né? Como 2 mais 2 igual a 4, ou seja, uma razão discursiva, né, que chega à conclusão de que se a minha habilidade, se a minha virtude é a desconexão, não pode ter virtude de convivência, né, de solução de problemas, de composição de relacionamentos duradouros. São antitéticos, né? Antíteses. Então, esse é um ponto que está aqui. Vamos ler como é que ele coloca, como é que ele escreveu, né, isso aí que eu coloquei em forma esquemática. Ao contrário dos relacionamentos antiquados, as relações virtuais, parecem feitas sob medida para o líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja que as possibilidades românticas, olha só, surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez maior, aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a promessa de ser a mais satisfatória e a mais completa. Veja que interessante. A minha relação mais satisfatória é a próxima. Sendo que quando eu estiver na próxima, é a próxima. A lógica de caça-níqueis, certo? A próxima eu vou me dar melhor. A próxima eu vou dar melhor. E a gente sabe que a lógica de caça-níqueis enriquece os cassinos, não as pessoas, embora eventualmente uma ou outra dê certo, né? Diferentemente dos relacionamentos reais, é fácil entrar e sair dos virtuais. E lembrar que eu usei o exemplo do trabalho para reforçar a ideia de que são relacionamentos, não só namoros, certo? Então, de forma mais ampla, isso que Aristóteles, lá na sua obra Ética Nicômaco, chamava de filia. Esses laços humanos é o que o Aristóteles chamava de filia. Dito isso, gente, vamos então, deixo aí a pergunta, se alguém quiser falar. Alberto, tem alguma coisa para falar? Não sei se eu entendi. Peraí, só um minutinho, desculpa. Peraí. Está me ouvindo? Mas eu preciso